Isso não é. PFFF. Enquanto estava deitado no chão com uma expressão vazia, olhei para cima e encontrei Aishi rindo de mim. O que é tão engraçado? Eu gritei, exagerando intencionalmente minha raiva em relação a ela, mas Aishi simplesmente escondeu o sorriso atrás da mão enquanto respondia. Você parece um idiota, é por isso. Você foi quem secretamente transformou o chão em uma pista de gelo. PFF. Ha ha ha. Não ria. Suprimindo os arrepios que apareciam por todo o meu corpo, segui com a atmosfera. Aishi continuou a rir, agora até começando a chorar. Que alívio! Pensei assim, observando-a e me permitindo um suspiro de conforto. Pelo menos eu superei isso. Usando minha habilidade de leitura de mentes, pude ver que suas emoções de desespero, depressão e impulsividade haviam desaparecido. Havia mais. Estatísticas. Nome. Nuvem de inverno Aishi. Força. 3. Mana. 7,8. Inteligência. 7. Força mental. 5. Status passivo. Frágil aura demoníaca corrompido e interrompido. Disposição. Pensativo. Estatística de bondade. 72. Anteriormente, seu status passivo tinha um rótulo vermelho indicando que ela estava corrompida, mas agora esse rótulo foi interrompido. Eu conhecia parcialmente o passado de Aishi lendo o livro profético. Apesar de ser uma princesa travessa que ansiava por amor, Aishi lutou para controlar os impulsos que fermentavam dentro dela, muitas vezes levando-a a ataques destrutivos. Esses episódios a deixaram traumatizada e acabariam por corrompê-la. Como consequência de seus ataques, ela recebeu apelidos do público, incluindo o paciente terminal, herdeira da bruxa do gelo e um bomba-relógio. Isso apesar do fato de que tudo o que era preciso fazer era ceder à sua natureza travessa. Pode parecer um método muito simples para evitar que ela se torne a mão direita do Rei Demônio, mergulhando assim o continente ocidental em um banho de sangue, mas provou ser inegavelmente eficaz. A profecia afirmava que a única coisa que ela desejava era uma vida tranquila e cheia de risadas, com alguém que cedesse à sua natureza travessa. Esse fato ficou gravado em minha mente, principalmente porque ela desejava a mesma vida que eu. 1. Seria bom se eu soubesse o motivo por trás de sua corrupção, mas a profecia não forneceu nenhuma ideia sobre isso. Vendo que meu ancestral não mencionou nada na profecia, a verdade pode ser revelada somente após a batalha com o Rei Demônio ou pode ter sido deliberadamente escondida. Aishi sabia? Preciso perguntar a ela quando tiver oportunidade. A propósito, ela parecia muito diferente do que vi durante a terceira provação. Durante toda a terceira provação, Aishi manteve seu comportamento gélido até o fim. Sua personalidade atual parecia divergir do que a profecia havia predito. Isso significa que a personalidade dela voltou ao normal depois que o DLC foi aplicado? Ou ocorreu algum erro por causa da terceira provação? Embora eu não pudesse ter certeza, poderia até ser os dois. No momento, eu tinha certeza de uma coisa: todas as sub-heroínas começaram a mudar após a terceira provação. Isso foi uma coisa boa ou ruim? Eu teria que descobrir a resposta por mim mesmo. Por favor, levante-se. Quanto tempo você vai ficar aí deitado? Gu. Saindo do meu estupor, levantei-me lentamente do chão enquanto ela continuava a rir. Eu só tenho que brincar um pouco. É como uma piada comparado com o que passei até agora. Murmurei para mim mesmo, minhas pernas ainda tremendo, enquanto me dirigia para uma cadeira próxima. Eca. Naquele momento, senti uma dor repentina no peito. Oh, o que está acontecendo? Claro, eu estava lidando com uma dor no peito recentemente devido à diminuição da minha força vital, mas essa dor parecia diferente. Normalmente, parecia que meu coração estava sendo esfaqueado por agulhas, mas desta vez parecia que meu coração estava congelando. Pode ser. Enquanto ponderava o que estava acontecendo, de repente ouvi a voz de Aishi. PFFF. Aishi, que estava olhando para mim sem expressão, de repente começou a rir.
Oh, que é tão engraçado! Eu perguntei confuso, inclinando minha cabeça. Aishi respondeu rapidamente. Parece que você está sofrendo bastante. O que? Seriamente? Mesmo depois de terminar nesse estado, você não percebeu? Você realmente é um fraco. O que diabos você está dizendo? Enquanto eu continuava a questioná-la com um olhar perplexo, Aishi começou a sorrir enquanto se levantava. Você realmente é estúpido, Cucu. Aproximando-se de mim com um olhar sedutor, Aishi olhou para mim enquanto eu estava sentado ali. Você não tem se sentido fraco ultimamente? Enquanto se apoiava no meu ombro, ela começou a sussurrar para mim em voz baixa. O que? Não só os rumores que ouvi sobre você e o que está sendo impresso nos jornais coincidem, como parece que você vai desmaiar a qualquer momento. Eu recomendo que você não tente esconder isso. O que você está tentando dizer? Devo lhe contar por que você está sofrendo? Aishi ignorou minha expressão confusa e sorriu diabolicamente enquanto continuava a sussurrar em meu ouvido. É porque você está sendo punido. Claro, eu sabia muito bem por que meu corpo estava nesse estado, então meus sentimentos ficaram um pouco confusos depois de ouvir isso. Enquanto eu olhava confusamente para Aishi, que estava apoiada em meu ombro. Cutucar. Ela cutucou minha área do peito com um dos dedos. Ah! Ao fazer isso, a sensação de frio em meu coração piorou. Está frio. Eu sabia. Em resposta ao meu murmúrio involuntário, os olhos de Aishi começaram a brilhar enquanto ela continuava a me cutucar no peito. Foi por isso? Só agora percebi o que estava acontecendo. Lembre-se sempre, Frei. Embora a maldição possa ser temporariamente suspensa, se você se aproximar do hospedeiro original da maldição, ela será reativada temporariamente. Lembrei-me do aviso de Irina antes de vir aqui. Se você ficar longe dela, a maldição irá enfraquecer naturalmente. No entanto, como o seu corpo está num estado tão precário, isso colocará muita pressão sobre ele, especialmente quando não sabemos o que pode acontecer. Então. E daí? N nunca tenha nenhum contato físico. E a menos que seja absolutamente necessário, nunca a conheça. Você mencionou que ela também é uma sub-heroína, certo? Eu não suporto ver um mago do gelo ser amoroso com você. Foi uma visão rara para Irina, que sempre evitou expressar seus verdadeiros sentimentos, falando tão honestamente, então eu gravei isso em minha memória. Você está curioso por que seu corpo está nesse estado? Completando meus pensamentos, notei Aishi, que ainda estava encostada no meu corpo, se aproximando e me fazendo uma pergunta. Oh, o que? Se você for um bom menino hoje, eu poderia lhe dizer o motivo. Como resultado, o rosto dela estava bem na frente do meu. Vou explicar a causa da deterioração da sua saúde. Há uma razão pela qual minha saúde está piorando? Você deve estar desesperado, não é? Tenho certeza de que você não gostaria de morrer com um futuro tão brilhante pela frente, e tenho a solução que você deseja. Eu silenciosamente comecei a contemplar sua proposta. Parece que vou ter que ouvir. Eu poderia revelar a verdade agora mesmo, mas não obteria nenhum benefício com isso. Seria mais vantajoso concordar com o equívoco de Aishi de que ela havia me amaldiçoado com sucesso. Isso também acontecia porque era necessário que eu fosse indulgente com Aishi para evitar que ela fosse corrompida. Não só tive que investigar a razão por trás de sua eventual corrupção, mas também foi crucial para mim estabelecer um relacionamento amigável com ela, já que eventualmente precisaríamos de um as oculto para nosso grupo de heróis. Ao fingir ser vulnerável e fraca, no mínimo, Aishi poderia baixar a guarda. Ou, como aconteceu com Lulu, talvez eu consiga despertar sua simpatia. Você realmente sabe por que minha condição está piorando. Completando meus pensamentos, voltei minha atenção para Aishi, fazendo-lhe uma pergunta com um olhar desesperado no rosto. PFF. Sorrindo levemente, Aishi sentou-se no meu colo. Se você ouvir bem, eu te direi. Oh, o que eu tenho que fazer. Enquanto corava levemente, Aishi fez seu pedido. Que tal ser meu brinquedo?
Enquanto ela falava, Aishi me envolveu com sua cauda recém-crescida antes de se levantar. Eu guardo muito rancor de você. Você se atreveu a me ameaçar com o fato de que sou um meio-demônio. E embora eles possam ser irritantes, você também estava planejando escravizar a família real do nosso reino. Portanto, acho que preciso brincar um pouco com você para desabafar. Depois de cruzar as pernas enquanto se sentava, ela concluiu seus comentários com um olhar arrepiante. Se você não quiser, não precisa. Mas se você recusar, fraco, você morrerá muito em breve. Sorrindo maliciosamente, ela coçou o queixo. Então, qual é a sua decisão? Depois de um momento, balancei a cabeça silenciosamente em sua direção. Muito bem. Vou considerar isso como seu consentimento. Olhando para mim com um sorriso brilhante, Aishi me fez uma pergunta em voz baixa. Você é bom em beber? Ela estava me convidando para tomar uma bebida com ela? Eu estou com frio. O que você disse? Não consigo ouvir você bem. Estou com frio. Enquanto Aishi observava Frei trêmulo, ela sorriu silenciosamente para si mesma. Mas não estou com frio? M+. Você é um fraco. Ao ouvir sua provocação, a expressão de Frei tornou-se frustrada, contemplando silenciosamente. Aishi sorriu satisfeita, rindo sozinha. Esfriar sutilmente o ambiente era uma das brincadeiras favoritas de Aishi. Naturalmente, por nunca ter experimentado frio antes, ela nem sempre conseguia controlar suas travessuras. Para Aishi, seu foco estava exclusivamente na aparentemente ingênua Frei, provocando a reação desejada. Há algo de errado? Isso é. Aishi, que sorriu feliz por um momento, olhou confusa enquanto Frei estendia a mão para ela. Você não ficou bêbado? Segurando a taça de vinho na frente de Aishi, Frei fez uma pergunta. Não me diga que você já está desistindo? Você realmente é um fraco, hahaha. Aishi, que estava brincando de beber com Frei desde antes, provocou Frei, que já estava meio inconsciente. Eu não estou bêbado. Em resposta, Frei engoliu o álcool restante, determinado a provar que ela estava errada. Mordaça. Mas pouco depois, ele soltou um gemido gutural ao cair sobre a mesa. Puahahahanha. Observando a forma caída de Frei, Aishi riu de alegria enquanto falava. Que divertido! Você só pode ver mulheres com esses seus olhos, e sua força física e mental são patéticas. Eca! Com essas palavras, Aishi levantou-se. Idiota! Depois, Aishi se aproximou de Frei caído, inclinando a cabeça na direção dele. Por favor, morra. Eu imploro a você. Ela agarrou seu queixo e o ergueu, sussurrando em seu ouvido com uma voz suave. Ah! Ao ouvir suas palavras, o rosto de Frei se contorceu de angústia e lágrimas brotaram de seus olhos. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Enquanto Frei, completamente embriagado, implorava desesperadamente a Aishi, seu sorriso desapareceu e ela começou a olhar fixamente para ele. Você sabia? Logo depois, Aishi abraçou Frei, que tremia de frio. Então, ela começou a falar com uma voz anormalmente gentil. A razão pela qual seu corpo está nessa condição é porque uma maldição perversa se abateu sobre você. O que? Se você não fizer nada, lentamente ficará mais fraco e morrerá. Ao ouvir suas palavras, Frei começou a tremer. A questão é, Frei. Ela cautelosamente deu um tapinha nas costas dele, continuando a sussurrar em seu ouvido. Eu me diverti muito hoje. Consegui vencer você nas cadeiras musicais, fingi ser um fantasma de gelo e até usei você como apoio para os pés. Eca! Mantendo a cabeça em um ângulo que Frei não conseguia ver, ela continuou. Estou falando sério. Aishi tinha uma expressão ligeiramente séria no rosto. Foi por isso que não consegui ouvir aquela voz hoje? Foi uma experiência estranha. Enquanto ela continuava a falar, ela disse involuntariamente algo que não era permitido. Ela fechou a boca instantaneamente, mas os olhos de Frei, que pareciam turvos, de repente se encheram de interesse.
reindependentemente. Mas como se isso fosse uma ilusão, os olhos de Frei voltaram ao estado nebuloso enquanto Aishi continuava a falar. Sou o único que sabe como acabar com essa maldição. Isso. Então se você não quer morrer, você deveria cuidar de mim. Eu ainda guardo muita raiva de você, mas é muito divertido estar perto de você. Parecia que Aishi havia adicionado involuntariamente a última parte. Sinto-me estranho. Ela fez uma expressão perplexa e inclinou a cabeça na direção dele. De qualquer forma, você entende, certo? Oi. Enquanto falava, ela levou o dedo ao peito de Frei mais uma vez. Mas o silêncio seguiu sua ação. Quebrando o longo silêncio, Aishi começou a gaguejar, perplexa. Algo está errado. Por que não posso voltar atrás? Com uma expressão perplexa, Aishi continuou a cutucar o peito de Frei com o dedo. Aia. Desculpe, espere um segundo. No entanto, suas ações apenas aumentaram a frequência dos gemidos de Frei. Ai Aishi. Não há como isso estar acontecendo. A maldição. Apesar da temperatura fria na sala, Aishi permaneceu focada em remover a maldição, com a testa coberta de suor frio. Pare com isso. Frei, parecendo visivelmente pálido e indisposto, finalmente falou. Isso dói. Ele levantou ligeiramente a cabeça, com uma expressão lamentável enquanto falava. Aishi retirou o dedo do peito dele e olhou para ele com uma expressão vazia. Antes mesmo que ela percebesse, já era quase meio-dia. Batimento cardíaco. Era uma emoção que eu não sentia há muito tempo. Desde que me tornei o herdeiro do trono do reino das nuvens e meu coração congelou como resultado da maldição, pensei que nunca mais seria capaz de sentir essa emoção novamente. No entanto, enquanto brincava com o menino diante de mim, pude sentir isso de forma tangível. A sensação da porta do meu coração congelado começando a se abrir levemente. Fraco. Você não consegue lidar com tanta coisa? O que você está fazendo? Você é meu novo apoio para as pernas, então vá dormir. Continuei a provocar Frei, colocando casualmente minhas pernas sobre as dele e balançando meus pés de brincadeira. Seriamente? Você ficou animado? Eu realmente não consigo lidar com você. Quando Frei baixou a cabeça e soltou um gemido, Aishi não pôde evitar o olhar envergonhado. Frei ganhou uma grande reputação por dormir com outras pessoas, mas ela não esperava ver um lado tão fofo nele. Era essa a razão pela qual ela estava agindo assim? Estou entediado. Frei, conte-me uma história. Sobre o que? Não importa, apenas se apresse. De repente, senti um forte desejo de conversar com Frei. Mesmo agora, eu não conseguia compreender totalmente, mas estava transbordando de vontade de tomar uma bebida e conversar com ele. Era como se essa memória estivesse gravada em minha mente, destinada a acontecer. Eu persistentemente bombardei Frei com várias perguntas, e à medida que nossa conversa se aprofundava, tornou-se cada vez mais evidente que éramos ambos bastante leves quando se tratava de álcool. Então, você sentiu pena de mim? Se você colocar dessa forma. PFF, hahaha. Você é hilário. Você realmente era um fraco, não era? Cada um abriu seu coração para o outro. Então por que alguém como você, que está vinculado ao emblema da castidade, comprou minha família? Você não disse que os usaria como escravas sexuais? Eu estava interessado em você. Eu tentei atrair você usando sua família como isca, oi. Surpreendentemente, a conversa deles foi repleta de diversão. Quanto mais eu ouço, mais suas mentiras se tornam aparentes. Eu estou dizendo a verdade. Ainda assim, ela não conseguia aceitar as palavras dele pelo valor nominal. O emblema da castidade poderia ser facilmente reproduzido e ela percebeu que ele estava mentindo. No entanto, a pessoa que ela encontrou hoje estava muito longe de ser o pior vilão do mundo. Ele era alguém tolo o suficiente para cair facilmente nos meus truques.
Na pior das hipóteses, ele era um rufião que gostava de se divertir. No entanto, se os relatórios dos seus informantes fossem precisos, a imagem que ele projetava provavelmente não passava de uma fachada. No entanto, ela era do tipo que acreditava apenas no que havia testemunhado em primeira mão. Eu sei que esta não é a situação para dizer algo assim, mas você é muito bonita. Você está usando frases de efeito com uma garota da minha idade? Que viu, apenas morra. Nossos aniversários têm apenas um ano de diferença? A brincadeira deles continuou por um tempo. Naquele momento, eu, que o via como pouco mais que um brinquedo de tormento, comecei a sentir algo além da mera curiosidade. Foi como se a porta congelada do meu coração tivesse se aberto, só um pouquinho. Não consigo mais ouvir a voz. Foi então que percebi que não conseguia ouvir a voz que procurava destruir-me por qualquer meio necessário. Essas emoções estranhas foram de alguma forma despertadas pelo garoto enigmático diante de mim? Depois de conversar um pouco com ele, cheguei à conclusão de que queria me aproximar do garoto que estava à minha frente. Por que será que minhas emoções há muito congeladas e descartadas estavam agora em tal turbulência? E por que, quando aquele menino falou, abafou o barulho daquela maldita voz? Eca! Dói muito? Você realmente é frágil. Como eu queria saber as respostas para essas perguntas, planejei acabar com a maldição. Inicialmente, quando passei a maldição para ele pela primeira vez, minha intenção era matá-lo. No entanto, meu coração descongelou consideravelmente desde então. Naturalmente, eu ainda guardava rancor dele e até ouvi dizer que ele fazia parte do exército do Rei Demônio. Foi por isso que o enganei, fingindo que a maldição ainda o prendia, enquanto planejava removê-la secretamente. Mas minha tentativa falhou miseravelmente. Tentei retrair o gelo de seu corpo, mas por alguma razão inexplicável, ele permaneceu imóvel. Na verdade, o sofrimento de Frei só pareceu se intensificar. No meio dessa situação incompreensível, continuei a suar profusamente enquanto tentava continuamente lembrar a maldição quando Frei de repente abriu a boca. Estou com frio. Ao ver seu rosto pálido e angustiado, me perguntei se tinha levado minha brincadeira longe demais. Meu controle sobre a magia vacilou durante minha brincadeira anterior? Espere aí. Desesperadamente, dissipei os restos da minha magia de congelamento. Era para ser uma brincadeira, mas devido ao rancor persistente que eu tinha contra ele, eu inadvertidamente intensifiquei o feitiço. O tiro saiu claramente pela culatra. Eca! Quando a temperatura dentro do café voltou ao normal, Frei ergueu lentamente a cabeça. Isso é melhor. Ele exibia um sorriso cansado enquanto sussurrava suavemente para mim. Espere um segundo. Eu deveria começar a sair em breve. Tentei impedi-lo, mas com uma expressão exausta, Frei começou a se preparar para sair. Sua oferta de antes e eu a aceitarei. Olhando para mim em silêncio, Frei abriu a boca. Você realmente pode se livrar da maldição, certo? Sim, sim. Então terei prazer em me tornar seu brinquedo. Meus olhos se arregalaram com sua resposta. Isso. Não, eu também comecei a me interessar por você. Ele sorriu gentilmente para mim e concluiu com uma declaração simples. Eu realmente gostei da nossa conversa. Frei lutou para se levantar. Grito. Com as mãos trêmulas, ele pegou uma bengala, um acessório incongruente para uma criança de sua idade. Clac, clac. Ao observá-lo caminhando laboriosamente até a saída, senti algo. Foi empatia? Ou era algo mais? Vá a Deus, fraco, Ling. Estrondo. Frei. Com isso, Frei saiu do café, deixando-me na solidão. Juntei minhas mãos silenciosamente ao meu peito. Fechei os olhos, relembrando a sensação de extrair o pássaro que havia feito ninho em meu coração. Exercendo mais concentração do que nunca, comecei a manipular meus circuitos mágicos. Uf. No entanto, o pássaro gelado não voltou. Isso não é.
A princesa travessa que, momentos atrás, enfrentou Frei com uma atitude relaxada, havia desaparecido. Não deveria ser assim. Em seu lugar estava uma princesa aterrorizada, encharcada de suor, manipulando com força seus circuitos mágicos. Por que isso não volta? Espere. Depois de um tempo, ela cessou seus esforços e começou a relembrar o passado. Aquela voz. Ela começou a relembrar a conversa que teve com aquela voz amaldiçoada em sua cabeça. Posso retirar essa maldição sempre que quiser. Essa maldição não pode ser movida novamente. Absurdo. Naquela época, ela considerou isso um absurdo. Porque a voz que ecoava em sua mente desde a infância nunca havia falado a verdade. Além disso, o sábio do reino, que a ensinou como manipular a maldição, garantiu-lhe que ela poderia recuperá-la a qualquer momento. Isso não tem como. É porque ele é um fraco. Se a condição dele melhorar, com certeza poderei recuperá-lo, o tenho certeza. Murmurando para si mesma, Aishi continuou roendo as unhas em negação. Princesa, por favor, desculpe minha grosseria, mas por que você está se encontrando com aquele homem? Seu servo, que os deixou sozinhos por um momento e agora se aproximou dela com uma expressão de desaprovação, forçou Aishi a desviar sua atenção. Ele não apenas tem uma reputação terrível, mas também é uma péssima escolha para marido. Você não sabe que ele está com uma doença terminal? O que? Aishi ficou surpresa ao ouvir esta revelação. Ele era frágil desde a infância, mas a sua condição deteriorou-se rapidamente depois de desmaiar no dia seguinte ao ataque ao mercado de escravos. Oprimida por uma súbita sensação de desconforto, ela instintivamente fechou os olhos com força. Não sei por que sua condição piorou tão rapidamente, mas de acordo com as informações que Vossa Alteza solicitou. O servo de Aishi olhou para ela com curiosidade. Ele tem 1 a 2 anos no máximo. Antes de cravar a estaca ainda mais fundo em seu coração. O silêncio envolveu Aishi enquanto ela mergulhava em uma névoa. Então você deveria ignorar alguém como ele. Chame um mago imperial e entre em contato com o sábio também. Depois disso, ela deu uma ordem abrupta ao seu servo. Princesa? Pressa. Depois de formar uma expressão desesperada para seu servo, ela rapidamente fugiu. Então você não acreditou em mim no final. Boa viagem. Por alguma razão desconhecida, a voz sinistra que estava quieta há algum tempo retornou de repente, fazendo-a congelar no lugar. PR Princesa? Apesar de um tempo considerável ter passado, Aishi permaneceu petrificada, parada ali como uma estátua. Está frio. Frei, que havia saído do café, passou os braços em volta do corpo enquanto tremia. Eca! Mesmo não estando mais perto de Aishi, ele continuou a tremer por causa do frio intenso. Fr Frei? Mestre? Frei, ainda tremendo, entrou na carruagem onde Irina e Lulu o esperavam ansiosamente. Você fez contato físico com Aishi, não foi? Seu idiota! Eu disse para você não fazer isso. Desculpe. Mas eu não tinha outro. Idiota! Idiota, idiota, idiota. Irina, rolando pelo chão, teve um acesso de raiva enquanto emitia uma aura arrepiante. Já que chegou a esse ponto, preciso limpar você. Levantando a mão, ela começou a murmurar para si mesma. Agora sem falar mais, ela olhou para Frei com um olhar peculiar. Irina? Por que você está de repente? Por alguma razão, Frei ficou cada vez mais perplexo com a expressão nos olhos de Irina. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, Irina correu em direção a Frei, trabalhando para tirar suas roupas. O que você está fazendo? O que você pensa que está fazendo? Confuso com as ações de Irina, Frei ficou impotente. Enquanto isso, Lulu perguntou friamente, mas Irina permaneceu indiferente, continuando a despir Frei. Eca! Gravu! O que você pensa que está fazendo? Lulu, que ficava cada vez mais nervosa com a exposição cada vez maior da pele nua, começou a tentar impedir Irina.
Naquele momento, uma coruja que havia chegado começou a encarar Irina com frieza. É necessário dissipar a maldição. Não interfira. Seco. Irina emanava uma aura desconhecida que dominava tanto Lulu quanto a coruja. Este não é um gesto romântico, mas de cura. A vida de Frei está em risco, então não conta. Irina falou timidamente enquanto olhava para a coruja. Irina, estou com frio. Em resposta, Irina lançou seu olhar para Frei, que tremia. Tocar. Logo depois, algo pôde ser ouvido caindo de dentro da capa de Irina. Os olhos de Frei e Lulu se arregalaram ao ver o que havia caído. Foi a blusa de Irina caindo no chão da carruagem. Foto. Irina. O que você está fazendo? Frei, perplexa, perguntou enquanto até suas roupas íntimas seguiam o exemplo. Eu mesmo tenho que derreter os cacos daquele pássaro de gelo que está incrustado em todo o seu corpo. Com uma expressão tímida, Irina abriu ligeiramente a capa e começou a falar enquanto desviava o olhar, resultando em Frei olhando fixamente. Não posso colocar fogo em você e a magia de limpeza comum leva muito tempo. Irina, olhando para Frei, engoliu a saliva. Venha aqui, Frei. Usando magia, ela aqueceu seu corpo enquanto murmurava. Eu preciso derreter com precisão toda a energia fria que está misturada com o seu corpo, então é necessário o máximo contato com a superfície. Continuando a explicar o processo. Estou pronto. Irina olhou para Frei, que estava corando, e completou sua explicação. Vou derreter você, Frei. Venha até mim. Logo depois, a capa de Irina envolveu Frei inteiramente. A pele nua de Frei entrou em contato com a de Irina enquanto seu corpo jovem e frágil se aninhava em seu amplo abraço. Aia! Irina fechou os olhos com força, saboreando a sensação do corpo de Frei pressionado contra o dela e deixando escapar um gemido suave. Eu também posso ajudar. Não. É necessário um controle preciso de mana, então se algo der errado, haverá enormes problemas. Irina empurrou Lulu para o lado com urgência enquanto tentava se agarrar a eles. Farfalhar. Irina usou as duas mãos para empurrar a cabeça de Frei, que estava para fora da capa, de volta para dentro. Descanse bem, Frei. Fechando os olhos enquanto se recostava nos assentos da carruagem, Irina sussurrou para Frei. Espero que você se lembre deste momento como um momento feliz. Os batimentos cardíacos de Frei, completamente engolfados pela capa de Irina, começaram a sincronizar com os dela. Péssimo professor. Tive um sonho bastante feliz depois de muito tempo. Foi um sonho onde, depois de fugir do café onde conheci a Ishi, fui abraçado por Irina, que se despiu para curar meu corpo congelado. Eca! Foi apenas um pensamento fugaz no meu estado meio adormecido, mas foi tão bom. Uma sensação suave, quente e reconfortante envolveu todo o meu corpo. Eu me perguntei se tomar sol era algo assim. Não conseguia me lembrar bem porque, desde jovem, nunca havia desfrutado de um bom banho de sol. No entanto, pensei que poderia ser um pouco semelhante. Eu deveria me levantar. Mas eu não poderia ficar perdida em meus devaneios para sempre, então deveria me levantar agora. Mas por que eu estava tendo esses sonhos ultimamente? Será porque tem havido tantas coisas impressionantes acontecendo ultimamente? Faz muito tempo que não tenho esses sonhos, então por que agora? Esmague. Enquanto ponderava sobre esses pensamentos, mudei meu corpo e, de repente, uma sensação familiar e mole me envolveu. Parecia que eu tinha afundado em uma gosma macia. Não importa o quanto eu pensasse sobre isso, só havia uma coisa que esse sentimento poderia significar. O sonho que tive não foi realmente um sonho. Quando abri os olhos com cautela, minha mente ficou em branco e congelei. Foi porque o corpo de Irina estava aparecendo nitidamente. Aí. Ops. Confuso, tentei mover meu corpo para trás, mas a capa de Irina me impediu. Consequentemente, me vi me contorcendo dentro da capa por um momento antes de poder colocar minha cabeça para fora com cautela. Ele.
Então, o rosto de Irina, adornado com um sorriso feliz enquanto ela se reclinava na cama, apareceu de repente bem na minha frente. Você dormiu bem, Frei? SSSK. Irina, com um sorriso gentil, estendeu a mão e acariciou suavemente minha cabeça enquanto eu saía da capa. É então, Irina? O que está acontecendo aqui? Oh, aquilo! Claro, como Irina e eu ainda estávamos enrolados na capa, perguntei com o rosto levemente corado, mas Irina evitou meu olhar antes de responder. Você teve muito contato com Aishi, então o gelo dentro do seu corpo ficou muito mais ativo do que o esperado. Ah, É por isso que tive que derreter o dia todo. O dia todo. Ao ouvir isso, fiquei surpreso, pois estava apenas ouvindo distraidamente suas palavras. Imediatamente olhei para o relógio, confirmando que era realmente de manhã. Então, isso significa que um dia inteiro se passou desde que fui envolvido pela capa de Irina na carruagem ontem? De qualquer forma, como você se sente? Irina perguntou suavemente enquanto eu ainda lutava para processar a passagem do tempo. Fiz o meu melhor, mas pode haver alguns efeitos colaterais. Então, se seu corpo estiver um pouco frio. Você ficou acordado a noite toda por minha causa? Bem, sim. Irina assentiu, parecendo um tanto confusa com minha pergunta. Obrigado, Irina. Expressei minha gratidão a Irina, que ficou acordada a noite toda para derreter o gelo do meu corpo sem dormir, e a abracei. Eu podia sentir claramente os batimentos cardíacos acelerados de Irina. Frei. Depois de enterrar minha cabeça em seu abraço por um momento, levantei minha cabeça e fixei os olhos nos olhos vermelhos e ardentes de Irina. Um silêncio peculiar instalou-se entre nós. Rangido. Senhorita Irina, por favor, saia agora. Quanto tempo você vai ficar assim? A voz de Lulu quebrou o silêncio enquanto ela arranhava a porta desesperadamente. Espere. Frei ainda não acordou. Você sabe que eu tenho os olhos mágicos, certo? Mas eu lancei magia de prevenção de escutas telefônicas. Ah, deixa pra lá. Não é nada. Quando Lulu falou com uma voz sombria, Irina respondeu perplexa. Se você continuar agindo assim, nossa cooperação, Lulu proferiu palavras incompreensíveis para Irina. Claro, já que o tratamento acabou, vamos levantar agora, Frei. Irina sacudiu impacientemente a capa com os dedos e depois se levantou da cadeira. A propósito, a capa parecia bastante rígida antes de ela sacudi-la com os dedos. Ou talvez fosse apenas minha imaginação? Senhor Frei. Enquanto eu pensava assim, alguém de fora começou a falar. Ariane? O que está acontecendo? Vou relatar, Percebi que era a voz de Ariane, por isso, com a roupa folgada, abri a porta. No entanto, quando ela estava prestes a relatar de sua posição fora da sala, ela congelou ao testemunhar a cena lá dentro. Irina. Você sabe que ela não é a Irina que você conheceu, certo? Apenas se apresse e faça seu relatório rapidamente. Instando Ariane dessa maneira, ela começou relutantemente o seu relatório com uma mistura de desespero e uma expressão estranha. Lady Rosvin veio nos visitar. Recusar a visita dela. Ela é bastante persistente, então não tenho certeza de como lidar. De qualquer maneira, vou para a casa de Isolé hoje, então não estarei aqui. Só não mencione nosso destino. Com um tom arrepiante, eu estava prestes a dar esse comando e fechar a porta, mas Ariane falou rapidamente. A princesa Aishi também vem te fazer uma visita. Recuse isso também. Apenas explique que não estou me sentindo bem hoje e não posso jogar. Eu entendo, e também é uma mensagem do palácio. Do palácio? Achei que as notícias de Aishi seriam o fim de tudo, mas uma mensagem do palácio? O que isso poderia significar? Eles pediram que você participasse da próxima cerimônia de verificação do herói como membro honorário da família do herói. Seguindo a explicação de Ariane, compreendi por que é que o palácio me contactou.
Era hora de começar a entrar no cenário do evento principal ou das férias de inverno, a cerimônia de verificação, mas é claro, eles tiveram que entrar em contato comigo. Nesse caso, Ruby iria brilhar de verdade enquanto eu cairia, e eles tiveram que me chamar para tal evento. Esses caras eram realmente cruéis. Então, eu vou. Ariane, com uma sobrancelha ligeiramente franzida, informou-me da hora e do local, depois lançou um olhar estranho para Irina, que agora estava encostada ao meu lado, antes de se retirar. A sala ficou em silêncio. Frei, estou prestes a ir para o continente ocidental para o meu turno. Quebrando o silêncio, Irina sussurrou para mim. Quando a cerimônia de verificação acontecer, Clana provavelmente estará com você. Ela deve chegar na próxima semana. É assim mesmo? Sim, então. Irina estava vestida de maneira estranha e roçou em mim sem saber. Lembre-se disso. Com um rubor profundo, ela sussurrou em meu ouvido. Quando você me abraçou, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Só de olhar nos meus olhos você pode ver claramente que não há dúvidas sobre isso e já ficou impresso o dia todo. Você sabe disso bem, certo? Depois de dizer isso, ela me beijou gentilmente e se dirigiu para a porta. Estarei esperando na entrada. Prepare-se e saia. Ok. Oh, certo. Então, ela parou de repente e olhou para mim. Vê, você é incrível. Corando, ela olhou para a parte inferior do meu corpo antes de sair da sala. Uf! Verifiquei rapidamente o anel de pureza, felizmente, ainda era branco. Felizmente, parecia que não havia motivo para Serena ficar furiosa. Ao abrir os olhos, senti como se estivesse sendo puxado em todas as direções por emoções turbulentas. Preparando-se para sair, Lulu, que estava esperando do lado de fora da sala, de repente levantou a cabeça para olhar para mim. Mestre. Lulu. Então, ela correu para o meu lado, olhando ao redor nervosamente e roçando seu corpo no meu. O que você está fazendo? Eu também posso derreter o frio para você. É assim mesmo? E já que você é meu dono, por favor, deixe-me imprimir o cheiro do meu animal de estimação em você. Olhei para ela por um momento, depois dei um tapinha em sua cabeça e soltei um suspiro profundo enquanto ponderava. Agora, só me resta esperar a cerimônia de coroação acontecer. Eu alcancei com sucesso o primeiro objetivo destas férias ao conhecer todas as sub-heroínas. Assim, até o segundo gol, participação na cerimônia de coroação, o tempo passaria num piscar de olhos. Após a cerimônia de coroação, quando eu estava ocupado me preparando para a guerra com a igreja como terceiro objetivo, o tempo passaria mais uma vez e antes mesmo que eu percebesse, estaria começando o meu segundo ano. E então, seria o começo de mais dificuldades. Uf! Balancei a cabeça vigorosamente para dissipar os pensamentos sombrios e cruzei os braços enquanto olhava para o espaço vazio. Conquista das sub-heroínas. Isole Ahron Bivalkyr. Progresso da conquista, de 95%. Detalhes. O progresso da conquista de Isole aumentou impressionantes 5% na semana passada. O que eu realmente fiz que fez com que seu progresso de conquista aumentasse por conta própria? Eu apenas atendi a ligação dela algumas vezes e talvez fiz alguns comentários de assédio sexual ou insultos. Na verdade, o progresso da conquista deveria ter diminuído em vez de aumentar. Esta situação foi realmente estranha. Devo apenas completar o progresso da conquista? Enquanto contemplava isso por um tempo, um pensamento repentino passou pela minha cabeça. Desde a atualização da versão, existe uma aura estranha em torno deste sistema de afeto. Eu estava tão ocupado que esqueci de experimentar, mas na verdade ainda estava me incomodando. E se houvesse recompensas especiais quando o progresso da conquista atingisse 100%? No entanto, é um tanto vago sobre como funciona. Eu não tinha certeza, mas o dia em que todos os criados saíram da minha casa marcou o momento em que o progresso da conquista de Lulu mudou. Porém, o momento em que os olhos mágicos de Lulu mudaram foi quando Miu me atacou. Houve um pequeno intervalo de tempo entre esses dois eventos. Lulu, quando seus olhos mágicos mudaram. Oh,
Bem, foi quando eu queria desesperadamente proteger você, mestre. Fiz a pergunta a Lulu com uma expressão séria e ela respondeu suavemente. Quão desesperadamente você queria isso? Eu queria o suficiente para estar disposto a sacrificar minha vida. Olhando para seu olhar arregalado enquanto ela respondia a minha pergunta mais uma vez, silenciosamente fiz uma dedução. Será que eu desencadeei algo quando completei o progresso da conquista para as heroínas, fazendo com que suas habilidades latentes despertassem? Essa era uma suposição plausível. Aplicava-se também a Lulu. Cada uma das sub-heroínas possuía habilidades ou talentos únicos. Será que o elemento oculto que meu eu do ciclo passado mencionou na terceira provação estava relacionado a isso? Se fosse esse o caso, então definitivamente valeu a pena completar o progresso da conquista de Isolé. Então, e devo seduzi-la ou algo assim? Eu deixei escapar, meu rosto ficando vermelho, enquanto pensava em voz alta. Ao meu lado, Lulu, que estava inquieta, olhou para mim com uma expressão vazia. Mestre! O que você está fazendo? Não, nada. Depois da minha resposta indiferente, Lulu, que estava me observando com ansiedade, fechou os olhos e voltou a se aconchegar. Bem, eu quero completar seu progresso de conquista, mas... Murmurei baixinho para mim mesmo enquanto segurava a mão de Lulu e saía da sala. É impossível fazer isso agora. Se eu tentasse seduzi-la agora, não tinha ideia de como ela reagiria. Além disso, a tão esperada quarta provação o estava no horizonte. Muitas pessoas estavam fadadas a se envolver nisso e isso já era uma fonte de preocupação para mim. Tentar seduzi-la e deixá-la preocupada pode se tornar um problema significativo. No entanto, não posso aguentar para sempre em tal situação. O progresso da conquista de Isolé já estava em 95%. Em outras palavras, mesmo um pequeno erro poderia completar seu percurso. Na verdade, preciso fazer algo sobre isso. Então, antes que a rota dela seja concluída, como eu poderia reduzir o progresso da conquista? Houve uma boa maneira? Originalmente, fazer piadas sexuais ou praticar atos sexuais ajudaria a diminuir o seu afeto, mas agora parece ter o efeito oposto. Algo que Isolé não gostaria e algo que ela não gostaria. Eu ponderei por um tempo. Ah! De repente, bati palmas e murmurei interiormente. Entre os alunos, Isolé era quem mais não gostava de Aishi, certo? Na profecia escrita por meu ancestral, havia um gráfico de relacionamento de personagens que delineava as relações entre os personagens de Dark Tale Fantasy 2. Quer fossem Kania e Serena sendo polos opostos, Clana inicialmente incapaz de resistir a Rosvin, mas conseguindo colocá-la sob os pés após um despertar, ou Ariane sendo a melhor amiga de Irina. Neste gráfico organizado, o relacionamento de Isolé e Aishi era o pior. A razão era que o que ela detestava tanto quanto a promiscuidade era a arrogância. Foi um fato que confirmei através de minhas próprias experiências. Ela detestava nobres arrogantes ou desordeiros e tinha o hábito de colocá-los em seus devidos lugares. Tudo bem, eu posso resolver isso. Tendo encontrado uma forma de lidar com Isolé, cheguei à entrada com um sorriso. Lulu estava ao meu lado, Irina esperava na entrada, os pássaros estavam pousados em seus ombros e o gato-boneco espiava a cabeça para fora do bolso do meu casaco. Naquele momento, todos começaram a ficar tensos. Vamos! Enquanto avançava, deixando-os para trás, aproximei-me da entrada com uma expressão autoconfiante e murmurei para mim mesmo. Se eu apenas imitar o que Aishi faz, deve funcionar. Olá, irmã. 1 hora depois. Como sempre. Freyhaun Starlight, com uma mão cobrindo a boca, sorriu arrogantemente, assim como Aishi fez ontem. Você está exibindo seu status de velha virgem hoje também. Frey colocou a mão no ombro de Isolé enquanto ela olhava para ele com tristeza e expressão vazia quando saiu para dar as boas-vindas à sua chegada. Você realmente parece patético. Sorrindo maliciosamente, ele ficou na ponta dos pés e sussurrou suavemente em seu ouvido. Péssimo professor. Segredo do sistema de afeto. O que está errado? Por que você está fazendo essa cara? A expressão de Isolé, olhando para mim, começou a azedar.
Não me diga que você está chateado? Realmente? Ou eu acertei um ponto nevrálgico? Fiquei perto dela, tentando o meu melhor para imitar as ações que Aishi tinha feito comigo dentro do café frio. Certo? Estou certo, não estou? Irmã idiota Isole. Por exemplo, olhei para ela com um sorriso brincalhão e cutuquei sua lateral com o dedo de brincadeira. Você sempre bufa quando me liga, como planeja treinar com todo esse chiado? Andei ao redor dela em círculos com as mãos atrás das costas. Por que você simplesmente não vai procurar um marido? Então, fiquei na frente dela e sussurrei com um sorriso zombeteiro. Eca! Observando minhas travessuras, Isole, que estava carrancuda continuamente, começou a cerrar os dentes silenciosamente. Parecia que minhas ações estavam surtindo o efeito desejado. De acordo com os registros da profecia, mesmo quando o fim se aproximasse depois de enfrentar inúmeros desafios, o relacionamento entre Isole e Aishi nunca iria melhorar. Isole, com sua personalidade correta, nunca poderia aceitar uma personalidade tão inconstante e mal educada. Como água e óleo, talvez. De qualquer forma, aproveitei esse relacionamento. Como eu a decepcionei continuamente com meus vários erros, se meu comportamento habitual se solidificasse dessa maneira, ela sem dúvida detestaria apenas olhar para mim. Agora ela estava olhando para mim, respirando pesadamente. Eu estava prestes a ser atingido? Não, eu realmente gostaria que ela fizesse. Pelo menos isso garantiria uma queda no afeto dela por mim. Uau! Enquanto eu estava perdido em pensamentos, Isole, que estava me olhando friamente, começou a estender a mão trêmula em direção ao meu pescoço. O que é isso? Você vai me bater? Eu me preparei, pensando que ela poderia realmente me bater. Ah, olá! Tô entrando. De repente, Lulu e Irina entraram correndo na mansão e agarraram meus braços. Por conta disso, fui arrastado sem entender o que estava acontecendo, e fiquei olhando para Isole, que estava com a mão no ar enquanto olhava para mim em silêncio. Ela olhou para mim com um olhar sombrio, a mão ainda estendida no ar, mesmo quando a porta da frente se fechou. Ah, para onde estamos indo? Enquanto comemoravam internamente minha tática bem-sucedida, as duas garotas me levavam silenciosamente para algum lugar estranho. Por que estamos indo para o banheiro? Eles estavam me levando para o banheiro da mansão. Clank! Calma. Quando entrei no banheiro com expressões confusas, Irina trancou rapidamente a porta do banheiro e até lançou um feitiço. Mestre, por que você fez isso? Lulu olhou para mim com um olhar assustado e perguntou. O que você quer dizer? Por que você de repente tentou seduzir a professora Isole? Existe uma razão para fazer isso? Ao lado dela, Irina assentiu silenciosamente com uma expressão de concordância. Uma missão repentina apareceu? Você disse que não faria isso. Por que você fez isso? Logo depois, ao receber tal mensagem de Irina, comecei a relembrar silenciosamente meu plano. Suspirar. Quando contei meu plano, ela zombou. Estou ficando louco, você acha que isso vai funcionar? Você também sabe disso, certo? A professora Isole odeia Aishi. Você viu isso na regressão anterior, certo? Mas o nível de afeto nem aumentou. Se parecesse que eu a estava seduzindo, o nível de afeto teria aumentado instantaneamente. Até aumenta por conta própria quando deixado sozinho. No entanto, como expliquei logicamente, a expressão dela começou a se distorcer. O que é isso? O que vocês dois estão falando sobre me ignorar? Se o nível de afeto aumentar um pouco, interromperei imediatamente a operação. Isso deveria ser aceitável, certo? Suspiro. Mas ainda assim. Continuei falando com cautela e, quando Irina estava prestes a interromper, fomos interrompidos. Toque, toque, toque. Tem alguém aí? Eu vou sair. Vocês dois saem um pouco mais tarde. Quando um paladino bateu do lado de fora da porta, Irina abriu e falou baixinho com os pássaros empoleirados em seu ombro. Esteja pronto para intervir a qualquer momento.
Com isso, a porta se fechou, deixando apenas eu e Lulu. Mestre. Lulu, com uma expressão um tanto taciturna, encostou o rosto no meu peito. Olhando para ela, um pensamento repentino passou pela minha cabeça. Posso reverter uma heroína, que já foi conquistada, de volta ao passado? Se eu conquistasse a Isolde e ela ficasse preocupada comigo, reverter isso poderia ser a solução para tudo, certo? Lulu, como você se sentiria se eu te abandonasse? Portanto, decidi realizar um pequeno experimento. O que? Digamos que não estou mais interessado em você e quero abandoná-lo. Como você se sentiria? Cogitei a possibilidade de me distanciar de Lulu, que já estava completamente conquistada. Ah, Lulu. No entanto, havia um problema. Pela primeira vez em muito tempo, os olhos de Lulu perderam o brilho. Então, acho que não encontrarei nenhum sentido na vida. O que? Então, eu simplesmente vou morrer. Para não prejudicar sua reputação, eu iria para um lugar remoto e silenciosamente. Ah! Eu tinha esquecido momentaneamente, à medida que me acostumava com seu comportamento alegre e fofo, que Lulu era um ser que dependia inteiramente do amor. Você está ficando cansado de mim, mestre? Depois de dizer isso, ela enterrou o rosto no meu peito e perguntou com a voz trêmula. Se for esse o caso, sinta-se à vontade para me avisar a qualquer momento. Eu não quero ser um fardo para você. Logo depois olhei para Lulu que falava com uma expressão de terror no rosto. Estalido. Depois de uma longa pausa, peguei um broche e silenciosamente infundi mana nele. SSSHHH. Então, uma fumaça preta começou a subir do broche. Você sabe o que é isso? Lulu. Isso é. O juramento de morte era de fato proibido, mas era tão conhecido que parecia que Lulu estava familiarizada com ele. Vou manter você ao meu lado até morrer. Pensando que isso facilitaria as coisas, sussurrei para Lulu, que estava agarrada a mim, fazendo-a congelar. Até eu morrer, você é meu animal de estimação. Quando eu disse isso, seu rosto ficou vermelho e ela gaguejou palavras. Eu sou. Está tudo bem, Lulu. Zumbido. Ah. Vá. Terminei o juramento enquanto cobria sua boca. Eu não estabeleci nenhuma condição. Por que só você? Você só precisa aceitar isso. Você não precisa fazer nada. Eu acariciei sua cabeça. Apenas fique ao meu lado até eu morrer. Dizendo isso, prendi o broche de volta no peito. Mestre. Lulu, aninhada em meus braços, olhou para mim com uma expressão vazia. No entanto, de repente, seu olhar escureceu. Até você morrer e até a morte. Não. Estou com medo. Não. Lulu. Mãe, mestre. Momentos depois, ela se aninhou em meu abraço, sufocando as lágrimas. Se você morrer, mestre, eu morrerei com você. De qualquer forma, uma vida sem você não tem sentido. Não, de alguma forma vou prolongar sua vida. Vou encontrar um jeito, de alguma forma. Ela murmurou enquanto enterrava o rosto no meu pescoço. Vamos, Lulu. Já há algum tempo no banheiro, peguei a mão dela enquanto ela lambia meu rosto com um gemido, parecido com o choro de um cachorrinho, e saí. Fui recebido pelo olhar frio da minha irmã mais nova e de um paladino. Senti uma aura maligna e sombria vindo do banheiro. Eu também. O que diabos você fez com a senhorita Lulu aí dentro? Sob seu interrogatório frio. Você não sabe de nada. Lulu silenciosamente mostrou os dentes. Talvez precisemos investigar isso. Os dois se aproximaram de mim com uma expressão fria. Ei, vocês dois. Mas graças a Isolde, que apareceu de repente ao nosso lado, a situação que eu temia não ocorreu. É hora da refeição. Isolde falou com um movimento dos dedos, chamando por nós. Venha para a sala de jantar. Bocejar. Todos os olhos estavam voltados para Frey na mesa de jantar.
Quem fez este prato? Frei, que estava vasculhando a comida, cruzou as pernas ao perguntar. Eu fiz. Você tem alguma reclamação? Uf, eu imaginei. Tem um gosto insípido, típico de uma velha virgem? Frei respondeu assim a Isolé. Você realmente é patético. Se você não tem mais nada a seu favor, você deveria pelo menos ser bom em cozinhar. Todos na mesa estremeceram com suas palavras, mas interiormente pareciam concordar com ele. Na verdade, Isolé era péssima cozinhando. O paladino pensava que comer uma comida tão branda fazia parte de seu treinamento, o que dizia muito. Frei. Devo cozinhar em vez disso? Não teste minha paciência. Sou muito bom cozinhando, você não quer me ver de avental? Nessa atmosfera peculiar, Frei continuou a insultar a estoica Isolé. Eu só estava brincando. Logo, Frei riu e desferiu o golpe final. Não tenho absolutamente nenhuma intenção de me casar com uma virgem velha como você. Depois disso, houve um momento de silêncio. Frei, venha comigo. A hora das refeições acabou. Iremos prosseguir diretamente para o treinamento individual. Isolé, quebrando o silêncio, levantou-se e saiu da sala de jantar depois de fazer o seu anúncio. Veja, eu disse que ela morderia a isca. Não, pode realmente funcionar. O nível de afeto dela não aumentou e minha habilidade de leitura de mentes está totalmente cheia de ódio e decepção. Então, não há problema. Frei, cujos olhos brilharam por um momento, piscou para Irina, que estava com uma expressão de nojo, e depois seguiu Isolé. Passo. Os dois, que já estavam saindo silenciosamente da mansão há algum tempo, pararam simultaneamente assim que chegaram ao campo de treinamento. Para o nosso treinamento, usaremos espadas de madeira. Frei, escolha um do armário ali, instruiu Isolé, apontando para um armário distante. Eles estão todos velhos e desgastados. Assim como alguém que conheço. Ignorando o comentário atrevido de Frei, Isolé ergueu sua própria espada de madeira e emitiu o comando: se você escolheu, coloque sua mão no pergaminho próximo a ela. O que? Para que serve isso? Frei inclinou a cabeça com curiosidade e colocou a mão no pergaminho, então a luz começou a se espalhar ao seu redor. Um momento depois, uma poderosa barreira protetora se formou ao seu redor. Por que existe uma barreira durante o treinamento? Svi. Naquele mesmo instante, Isolé atacou Frei com uma velocidade surpreendente e o atingiu com sua espada. Eca! Como resultado, ele foi jogado vários metros para trás e bateu em uma parede. Embora a barreira protetora o tivesse mantido perfeitamente seguro, ele exibia uma expressão atordoada. Seu pirralho! Isolé estava olhando para ele enquanto respirava pesadamente. Hoje vou te ensinar uma lição. Ela sussurrou com uma voz arrepiante. Estrondo. Pouco depois, um som avassalador começou a ecoar por todo o campo de treinamento. Rachadura. Crunch. Eca. Frei, que estava agachado e ofegante, olhou surpreso para Isolé, que estava parada na frente dele. Chiado. Ouça com atenção, Frei. Isolé começou a falar com uma voz severa depois de enfiar a espada na direção de Frei. Primeiro, não sou patético. Eca. Ao dizer isso, Isolé pisou em Frei caído, fazendo-o soltar um pequeno gemido. Em segundo lugar, eu sou seu professor. Você não está em posição de me desrespeitar. Mais uma vez, ela atacou com sua espada, fazendo com que a barreira protetora ao redor de Frei tremesse a ponto de se despedaçar. Terceiro, se alguém é patético, é você. Colidir. Isolé desferiu o golpe final e a barreira se despedaçou. Uf! Então, ela montou em cima do Frei caído, pressionando-o para baixo. Render. Ela sussurrou suavemente no ouvido de Frei. Você foi derrotado por mim. O poder sobre sua vida e morte está em minhas mãos. Ninguém aqui dirá uma palavra, não importa o que eu faça com você. Isolé falou com uma voz fria enquanto colocava a mão na garganta de Frei. Esta é a realidade, Frei.
Então, acorde. Acorde do seu sonho e enfrente a realidade. Inicialmente, Isolde tinha a expressão de uma educadora rigorosa enquanto dava palestras para Frei abaixo dela, mas... de qualquer maneira. Tome a derrota de hoje como uma lição e se esforce mais. O comportamento antes atrevido de Frei não estava em lugar nenhum, e ele foi derrubado no chão devido ao ataque dela. Ele estava com suas roupas brancas imaculadas sujas pela poeira do campo de treinamento onde ela passou a vida inteira. Então, de repente, Isolde começou a gaguejar. Oh, meu corpo está quente. Por que isso está acontecendo? Então, ao agarrar com força o pescoço de Frei, ela baixou a cabeça profundamente. Irmã. Frei, que até aquele momento pensava que a operação havia falhado devido ao nível de afeto imutável, fez-lhe uma pergunta com voz suave. O que está acontecendo? O inesperado termo irmão combinado com a curiosidade genuína fez com que Isolde começasse a tremer. Quando a barreira quebrou, não pude atacar você. Isolde falou com uma voz trêmula. Eu queria puni-lo, colocar algum sentido em você e mais não consegui atacar você. Aí. Foi divertido me seduzir continuamente, Frei? O que? A essa altura, seu aperto havia afrouxado e seu olhar se suavizou. Esqueça tudo o que eu disse antes, Frei. Toda a bronca, tudo isso. Não tenho o direito de dizer essas coisas para você. Ela continuou falando com uma voz trêmula. Sinto que não sou digno de ser um cavaleiro. Nem estou qualificado para ser professor. Não como seu mestre, nem como uma nobre dama. O que você está falando? Ao ver a expressão assustada de Frei, Isolde quase perdeu a compostura por um momento. Eca! Ela mordeu a língua e fechou os olhos com força, usando sua incrível força mental para recuperar o controle de si mesma. Isso não importa mais. Ela olhou para ele com olhos trêmulos, enquanto ele estava deitado embaixo dela com uma expressão de total confusão. Se eu puder fazer desta criança vulnerável minha família e não me importo com o que aconteça. Ela engoliu em seco, murmurando baixinho para si mesma. Esse é o meu desejo desde que eu era jovem. Jim. Naquele momento, uma janela do sistema apareceu na frente de Frei. Conquista das sub-heroínas. Isolde Ahron Bivalkyr. Conquista completa. Notificação do sistema de afeto. A função detalhes foi adicionada. Frei olhou fixamente para a janela do sistema. Notificação do sistema de afeto recompensa. O potencial latente da heroína é despertado e... Seus olhos se arregalaram. Notificação do sistema de afeto. 19 mais eventos desbloqueados. Condições não atendidas. Foi isso que a janela do sistema exibiu à sua frente. Notificação do sistema de afeto. Atualmente, um total de uma heroína atende à condição. Errar. Eu sabia, vamos entrar. Não era Dark Tale Fantasy 2. Nesse ínterim, Irina arrastou Lulu, que tinha seus olhos mágicos brilhando, e correu para o campo de treinamento. Restrição de idade a partir de 15 anos? Frei murmurou com uma voz desolada. Em pouco tempo, o sol já estava alto no céu.